Polícia investiga causas de incêndio que destruiu o depósito no Parque Marajó. E você vai ver ainda. Meteorito que caiu em Lusiânia está entre as peças que resistiram ao incêndio do Museu Nacional. A NTT estuda punições mais rígidas para quem faz transporte pirata. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Estão sendo investigadas as causas de um incêndio que destruiu um galpão no Parque Marajó, em Cidade Ocidental. 3 caminhões também foram consumidos pelas chamas. O teto do galpão e a parede lateral desabaram. Dentro do imóvel, tudo queimado. Restou apenas um caminhão-tanque que os bombeiros não souberam dizer se estava ou não carregado. Outros 3 que estavam no local foram consumidos pelas chamas. Quem mora perto ouviu bem o barulho das explosões durante a madrugada. A gente já estava dormindo quando a gente ouviu o barulho, as explosões, né? Que era muito forte. O incêndio começou por volta de 1h da manhã. Nas imagens dá para ter uma ideia da altura das chamas. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha se alastrado por quase todo o galpão. A dona Lindalva teve que sair de casa às pressas. Aí nós ficamos ali, debaixo do pé de árvore ali, até 5h da manhã. Torcendo para não acontecer nada pior, né? Nós pedimos a Deus. A causa das explosões ainda não foi esclarecida, mas a suspeita da polícia e do Corpo de Bombeiros é de que ali funcionava um depósito clandestino de combustível. Alguns moradores que preferiram não gravar a entrevista contaram que a movimentação aqui no local sempre foi grande. Dia e noite eles viam caminhões-tanque entrando e saindo do galpão, mas ninguém aqui na vizinhança tinha muito contato com os proprietários do imóvel. Durante toda a manhã, a polícia tentou contato com os responsáveis. Uma equipe da Polícia Técnico-Científica foi chamada, mas não pôde fazer a perícia porque os portões estavam fechados. O incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro destruiu muito da história do país. Poucas peças se salvaram, mas entre elas está um meteorito que caiu aqui em Lusiânia. Uma das paredes da Casa de Cultura de Lusiânia guarda a única foto do meteorito encontrado em 1922. Dona Maria tem 70 anos. Guarda na memória alguns comentários sobre a misteriosa pedra. Todo mundo comentando sobre essa pedra, né? Nem saía fora de casa, quase de medo. Até hoje, ninguém sabe dizer o local exato onde o meteorito caiu aqui em Lusiânia, já que a antiga fazenda onde ele foi encontrado teve que ser desmembrada. Os antigos moradores aqui da cidade contam que em 1919 sentiram a terra tremer por alguns segundos, mas só 3 anos depois, um vaqueiro que caminhava por essas terras achou a pedra de quase 2 toneladas. Naquela época, Lusiânia virou manchete nos principais jornais do país. E em 1928, a rocha passou a fazer parte do acervo do Museu Nacional do Rio. A rocha, que ganhou o nome de Santa Luzia, tem 90% de ferro e é considerada o 3º maior meteorito que caiu nas terras brasileiras. Essa foi uma das poucas peças que resistiram ao incêndio que destruiu o Museu Nacional no domingo. Essas rochas são bastante resistentes, porque elas sofreram temperaturas altíssimas até cair aqui. E isso foi muito importante, porque esse incêndio de domingo poderia comprometer suas características naturais, como, por exemplo, a sua coloração. Além do meteorito de Lusiânia, outra peça que resistiu foi o meteorito do Bendegó, que caiu na Bahia. Veja a seguir, a NTT estuda punições mais rígidas para tentar impedir o transporte pirata na região. E em Goiânia, Santiago foi obrigada a suspender a cobrança da taxa de esgoto. O J2 volta já. Estamos de volta e a NTT está estudando punições mais rígidas para quem faz transporte pirata. Mas enquanto essas novas regras não saem do papel, o jeito é tentar fugir do transporte clandestino. Esse motorista bem que tentou despistar a fiscalização. Conheço todos eles. Mas o senhor não sabe o nome deles? Não, nome e sobrenome não. Ele foi parado nesta blitz ontem no fim do dia, na 208 Sul, multado e depois liberado.
foi assim com 10 motoristas clandestinos em apenas meia hora de fiscalização. Só nesse ano já foram 4.550 autuações por transporte irregular de passageiros no DF. Aumento de 22% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em alguns casos, motoristas chegam a usar carros de locadora para reduzir custos com seguro e PVA. Já nesse vídeo da polícia, o clandestino tenta imitar o ônibus regular. Normalmente os condutores são inabilitados, eles trafegam na via com condições irregulares, normalmente com pneu careca, excesso de lotação, fazem manobras arriscadas e muitos motoristas com uma vasta ficha criminal. A PM diz que aumentou as fiscalizações, mas a reincidência é grande porque o valor da multa é baixo. R$ 130. A carteira de habilitação não fica apreendida? Não, nem a carteira de habilitação, nem a documentação do veículo, nada. Ele só é notificado e ele volta para as ruas. Já a fiscalização interestadual entre DF e entorno é da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que chega a apreender os veículos irregulares com base numa resolução da própria ANTT. Essa van pirata, por exemplo, foi apreendida na rodoviária do entorno, quinta passada, mas ontem já poderia ser liberada para o dono. Para o presidente do sindicato que representa os fiscais da agência, as regras da ANTT são frouxas demais. Você paga uma multa mais ou menos de R$7 mil e o carro que foi apreendido vai ser liberado em 72 horas, então para o cidadão que faz isso, ele diz assim, não, é melhor mesmo ficar na clandestinidade. A ANTT afirmou que novas punições já estão em regulamentação, como multa de R$30 mil e perda do veículo para reincidentes. Mas para o sindicato da categoria é preciso mais, aumentar o número de fiscais. Hoje são menos de 20 para todo o DF e muitos sofrem ameaças. Nessa mensagem de um grupo do transporte pirata, um dos clandestinos ameaça. Galera, temos que dar um jeito na PRF e na ANTT. Nós não conseguimos fiscalizar nem 15% da nossa capacidade. Então, nós temos uma deficiência, claro, e estamos denunciando o Ministério Público do Trabalho isso e também o Ministério Público Federal. A ANTT respondeu que prestou esclarecimentos ao Ministério Público do Trabalho sobre a quantidade de agentes, disse que nem sempre ela determina a eficácia das ações de fiscalização e citou como exemplo as ações conjuntas com a polícia e com o DR. 90% dos bairros de Goiânia tiveram a taxa de esgoto suspensa pela Justiça. O Ministério Público diz que a Saneago está poluindo o Rio Meia Ponte. O laudo dos peritos ambientais concluiu que o tratamento de esgoto da Saneago é ineficiente, aumenta a poluição do Rio Meia Ponte, coloca em risco a saúde humana e está em desacordo com a lei. A Saneago remove apenas 38,65% de matéria orgânica. Ela deveria retirar desse esgoto no mínimo 60%. Existe também o nosso decreto, o decreto estadual, que é de retirada de matéria orgânica no mínimo de 80%. Essa foto mostra o quanto o rio fica poluído logo depois que o esgoto de Goiânia é lançado na bacia. O juiz determinou que a Saneago suspenda na conta de água a cobrança da tarifa de tratamento de esgoto e, em caso de não cumprimento, a multa é de R$1 milhão por dia. Para cuidar do esgoto, a Saneago cobra o mesmo valor que foi consumido de água. Só a parte do tratamento representa 20% desse valor. Na casa da dona Ana Luiz e do seu Valdivino, a tarifa de R$18, numa conta de R$200, e eles não acham justo pagar. Se todo mundo paga por essa taxa de tratamento de esgoto, então o Rio Meia Ponte tinha que ser um rio limpo. Então isso é injusto. Não trata nada, só quer receber, então tem que cuidar também, né? A Saneago disse que assim que for notificada, vai recorrer dessa decisão. Em instantes, a gente está no mês de conscientização da importância da doação de órgãos e nós vamos mostrar a primeira reportagem da série especial do J2. Agora 7h24, voltamos já. E o J2 estreia hoje a série Maior que a Própria Vida. Durante um mês, acompanhamos a luta de quem busca um transplante e a dedicação de quem faz de tudo para que a doação dê certo. Na primeira reportagem, você vai ver como é a rotina das pessoas que conseguiram nascer de novo.
seus grandes passos. Você imaginou que você pudesse se transformar num atleta profissional? Jamais. Nem imaginava isso. O prazer das pequenas sensações. Uma planta, um cheirinho do cabelo da minha filha, um copo d'água. Os dois renasceram depois de um transplante. Pro Elkis foi graças a uma escolha corajosa. Eu falei, eu quero ser doadora do meu irmão. Eu quero dar vida para ele. Se eu tiver essa possibilidade, eu sou a doadora dele. Por que você tinha tanta certeza? Sei lá, acho que é a alma. O coração fala. Se ele falasse, literalmente, talvez pudesse eleger o gesto mais nobre que um ser humano pode fazer por outro. Com certeza a doação de órgãos estaria entre os primeiros dessa lista. E ultimamente o coração do goiano tem estado aquecido, viu? O número de doadores aqui no estado está subindo e fazendo muita gente que já tinha até perdido as esperanças voltar a olhar lá para cima. De janeiro a julho de 2017, foram 33 doações no estado. No mesmo período deste ano, foram 51, aumento de 54%. Aos 9 anos de idade, a Marina foi diagnosticada com um diabetes grave e a doença já tinha causado danos irreversíveis ao rim. Enquanto esperava o transplante, ela dependia de sessões de hemodiálise e de muita força. A dieta que você precisa seguir é muito rígida, então a questão da água, por exemplo, não poder tomar água. Eu fiquei 1 ano e meio mastigando gelo. Digerir a realidade já estava ficando insuportável, quando veio aquela ligação. Meu celular tocou, e já era o Dr. Braulio. Ele falou, olha, tá confirmado, era uma sexta-feira à noite, eu ia operar no domingo pela manhã. Eu vi o órgão antes da cirurgia acontecer. Como é que ficou o coração nesse momento? Nossa, gente, uma coisa incrível. Renascer é uma coisa incrível. Então imagina como é fazer esses renascimentos. Nós temos um tempo muito restrito entre 16, 18, 24 horas entre achar o receptor, colocar em jejum, fazer uma sessão de hemodiálise prévia ao transplante e iniciar a cirurgia de colocada do rim nesse paciente. Só nos últimos 2 anos, o Dr. Braulio transplantou quase 180 pacientes como a Marina. Ele assim, apressado no corredor, é certeza de mais uma ligação emocionante. Começar a conversa, o paciente começar a gritar e desligar o telefone e não conseguir falar. Essa é uma cicatriz que eu carrego com alegria e que é a história da minha vida. Você não esquece em momento nenhum que você ganhou a vida de volta. E amanhã você vai saber que o Hospital aqui de Goiás poderia estar fazendo transplantes de coração e de outros órgãos, mas isso não acontece por falta de investimento do poder público. O JA2 de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite. A gente volta a se ver amanhã. Tchau.